Luísa Martins, e os juízes, hein, que estão ameaçando uma aposentadoria em massa, caso seja aprovado aquele trecho da PEC para limitar os supersalários na administração pública. O que eles têm argumentado? Como é que seria essa manobra, Luísa? Olha, Tainá, por uma nota que foi divulgada e assinada por presidentes dos conselhos dos presidentes de tribunais de justiça federal, estadual, eleitoral, militar, enfim, todos esses conselhos, né, colocam ali que com a aprovação da PEC nessa parte específica que limita as hipóteses em que verbas podem ser pagas fora do teto constitucional, além do teto constitucional, criando os supersalários, pode resultar em uma aposentadoria em massa. E essa nota fala que os juízes, cerca de 40% dos juízes atualmente já cumprem os requisitos para aposentadoria e se a PEC passar, todos eles podem já optar por isso imediatamente. E aí isso geraria, ainda de acordo com esses juízes, um gasto para o governo que seria maior do que limitar os supersalários, porque eles teriam que abrir concursos novos para repor o quadro, né, de magistrados no país, teriam também os gastos com a Previdência, e aí, segundo esses juízes, né, essa matemática iria contra o propósito, né, de ajuste fiscal dessas medidas do governo. Mas a verdade, Tainá e Uribe, é que o Ministério da Fazenda ele fez essa conta e ele viu que, de fato, a farra dos supersalários ela é muito mais danosa para as contas públicas do que, eventualmente, ter que abrir concursos novos e pagar as aposentadorias para esses juízes que podem já se aposentar. Então, isso está sendo tratado com bastante atenção dentro do governo e essa carta vem como foi interpretada ali nos bastidores do governo como uma tentativa dos juízes de fato, conseguirem manter alguns privilégios que eles têm, né, nas suas remunerações. A gente lembra que essa PEC, Tainá e Uribe, ela limita as hipóteses de verbas que podem ser pagas fora do teto constitucional. Hoje em dia, só para situar a nossa audiência, o teto ele é balizado pelo salário de um ministro do Supremo, que hoje está em R$44 mil. Na prática, na teoria, na verdade, nenhum servidor público pode ganhar mais do que esse valor. Na prática, muitos penduricalhos são pagos por fora, gratificações, extras, auxílios, que são considerados ali verbas que devem ser indenizatórias para esses juízes, e aí, com isso, não sofrem o desconto do abate-teto, né? Não sofrem aquele desconto para que o salário fique ali nos 44 mil. Agora, a criatividade é impressionante, né, dos tribunais estaduais, principalmente. Eu até acho que eu já citei isso aqui em alguma outra ocasião. Tem um adicional que era pago até 2019 a magistrados do Acre, que previa um extra ali nos salários, um abono de 40% dos salários a mais, né, na remuneração, apenas pelo fato de eles terem curso superior. Ou seja, sem curso superior, eles não têm a graduação em Direito, não podem fazer o concurso, não podem ser juízes em última análise, né? Então, isso é um exemplo que sempre é usado nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, que apesar enfim, representar aí a cúpula do Poder Judiciário, tem nas ações judiciais derrubado a maior parte desses penduricalhos, tem declarado ali a inconstitucionalidade desses benefícios, e isso tem sido a resposta, né, que tem sido dada para tentar conter esses pagamentos fora do teto, né, em relação aos servidores do Poder Judiciário. A nota, ela diz ainda que com a aposentadoria massiva dos juízes, isso pode acabar gerando um congestionamento, né, dos processos no sistema de justiça brasileiro, o que prejudicaria os serviços públicos prestados à população e também a imagem da justiça, né? Poderia aí haver uma crise de imagem aumentando a lentidão, né, de dar uma resposta ali para quem ajuiza suas ações no sistema de justiça brasileiro. Mas a gente conseguiu apurar aqui, Uribe e Tainá aqui, essa é uma medida, a medida dos supersalários é uma medida que está sendo tratada com uma interlocução constante entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro da Fazenda tem pleno apoio
da presidência do Supremo para fazer essa reforma nos supersalários, o que impacta, de fato, bastante o Poder Judiciário. O ministro Barroso, ele é o presidente também do Conselho Nacional de Justiça, que está, inclusive, atualmente fazendo um pente fino em todos esses supersalários, a Corregedoria pediu informações detalhadas para todos os tribunais de justiça para poder ver o que fazer em relação a esse descompasso, porque um relatório do Transparência Brasil, Uribe e Tainá, mostrou que mais de 4 bilhões de reais foram pagos além do teto a juízes e desembargadores apenas no ano passado. É um número astronômico, de fato, né? E só para se ter uma ideia e para concluir, 70% dos juízes pesquisados para esse relatório ganhavam de 100 mil a 499 mil acima do teto. Então, se um juiz já ganha 44 mil como teto e ganha quase 500 mil em cima, tem juiz aí ganhando 544 mil por mês, o que realmente não faz sentido nenhum. Então, vamos ver como que isso vai acabar repercutindo no Poder Judiciário. Não, eles dizem é uma crise de imagem, que vão parar os processos. Crise de imagem, eles ganharam o que eles ganham. E um país que tem gente passando fome e ganhando com os penduricalhos que não fazem sentido algum. Então é momento da magistratura colocar a mão na cabeça e pensar, será que o que a gente ganha é justo, tendo o país que a gente vive? É uma questão para se pensar e sim, o projeto de supersalários tem maciço apoio no Congresso Nacional, porque é um absurdo que você tenha uma categoria que se coloque melhor, ou pelo menos mais privilegiada que outras.